Boas-vindas ao encontro Gestão com Alma, Espiritualidade, o futuro da liderança empática, liderando com propósito na nova era. Eu já quero dar boas-vindas e também traduzir um pouco, né, esse nome que a gente já considera um filtro para o público-alvo desse encontro. Nova era. O que significa nova era? A era do cuidado, a era do cuidar. A era onde a gente entende que somos seres integrais, múltiplos e habitamos em um único corpo. Então, quero dar boas-vindas a você que sentiu o chamado para estar aqui e entender um pouco mais e se abrir, né? A gente vai falar sobre abertura, sobre esse lugar da consciência e das escolhas genuínas. Gestão com alma é gestão com autenticidade, é gestão com generosidade e também com critério, com análise, para que a gente não tenha que escolher entre um caminho e outro, e sim poder olhar para a integração e para a unidade das questões. Então, que possamos ter um encontro acolhedor, empático e abrir caminho para uma talvez nova perspectiva ou ratificação daquilo que a gente acredita, ou até, bom, isso não faz sentido para gente, porque não é sobre certo e errado, é sobre aquilo que faz sentido e sentir neste momento. Então, boas-vindas e já quero passar para vocês essa frase que Carl Jung traz para gente sobre que eu entendo ser sobre unificação também. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, que eu faço só um parênteses, não precisa ser todas, né? Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E aí, a gente está falando como é que eu interpreto essa frase e aplico ela no campo da liderança, no campo do autoconhecimento, no campo das interações pessoais, interrelacionais. Eu conhecer sobre o que eu faço, eu ter mais clareza e consciência sobre o impacto que eu quero gerar nas pessoas e também sobre um lugar mais sutil, mais sensível, invisível. Invisível, né? Tem aqui meu celular, que tem seu Wi-Fi, tem GPS, tem todo esse campo invisível que eu não enxergo, mas que acontece para que as funcionalidades dele possam ser assertivas e gerar, servir para algo, né? Não é, eu digo que não é porque a gente não vê, não é porque a gente não sabe, não é porque a gente não conhece que algo deixa de existir. A gente apenas ainda não acessou. Ainda. Então, esse encontro é para que a gente possa olhar para alguns lugares que talvez você já tenha olhado e tenha esquecido, talvez você esteja olhando neste momento e seja algo que, quando você olhou o nome desse encontro, reverberou em você, ou talvez algo que você ainda não viu, né? Que você não acessou, para que a gente possa olhar para as questões e trazer para o campo do trabalho, para as relações interpessoais no trabalho, para a gestão, para a liderança de uma forma mais humanizada. E aí eu tô falando sobre abrir espaço. Abrir espaço bom, no momento em que eu escolho estar aqui, nós como adultos temos nossas crenças, aquilo que a gente entende de fazer sentido, não fazer sentido dentro do nosso momento. Quantas vezes algo se apresentou pra gente hoje, que já se apresentou tempos atrás, mas que lá atrás a gente não via sentido e hoje a gente vê? Um exemplo que eu dou é a leitura do livro O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Tinha partes do livro que, quando eu li ele anos atrás, eu não tinha me dado conta, mas que hoje fazem todo sentido para mim. Então, quantas vezes isso já aconteceu com a gente? É a gente levar esse lugar para o campo da consciência e aí abrir espaço para esse campo que pode ser novo, ou que pode ser conhecido, ou muito familiar dentro do momento que a gente vive. E já quero trazer um pouco de quem eu sou, da minha jornada até aqui. Aqui eu trago um pouco das minhas formações, certificações, né? Opa! Aqui algumas das minhas referências cognitivas e, por que não dizer também, experienciais, né? Nível de vivência e bagagem de vida. E a Gisele, né, quem se apresenta aqui,
É uma, desde a infância, muito questionadora, querendo entender o mundo. Uma frase me permeava muito naquela época: tem algo que eu ainda não sei, tem algo que ainda não me disseram, tem algo que ainda está obscuro para mim, eu não consegui acessar, eu não consegui ver, eu não consegui entender. E eu não sei se alguns de vocês já passou pela experiência de tirar esse estilo de foto lá na década de 80, né, que foi a década que eu nasci, onde a gente fazia uma famosa pose, onde colocava as duas mãozinhas assim em cima de um livro, tirava foto sorrindo. Nessa época eu questionei, essa é a segunda foto nesse mesmo estilo. A primeira eu tinha 7 anos de idade, tirei a foto formal, né, com o livro e a caneta assim na mão, como se eu estivesse ali escrevendo num livro. E essa foto eu tirei aos 9 anos, por alguma razão minha mãe quis tirar novamente essa foto. E eu me questionei, e questionei a fotógrafa e a equipe pedagógica do porquê que eu tinha que tirar a foto exatamente do mesmo lugar, se eu já tinha uma foto daquelas. Eu quero tirar a foto assim, porque eu acho que é mais interessante, combina mais comigo. Entramos numa discussão ao ponto em que eu só tiraria foto se fosse do meu jeito, porque eu não via sentido e significado. Então, esse lugar do campo do sentir, de poder entender o que está acontecendo. Isso vem permeando muito o momento que nós vivemos, trazendo também mais clareza sobre essa nova era, que é a era do cuidar, a era do sentido, do significado, do propósito das coisas. Para que eu faço o que eu faço? Qual a intencionalidade real do que eu estou fazendo? Saindo daquele modo automático, tarefeiro, então, eu quis me trazer como apresentação esse lugar da curiosidade, de procurar entender mais do que fazer, porque quando a gente vai para o campo do fazer, e a gente já está falando sobre liderança aqui, quero que vocês também possam traduzir essa minha fala nessa apresentação de como que o nosso público hoje, as pessoas que são lideradas, porque um líder também é liderado, né? Como é que a gente vem funcionando nessa nova era, nessa nova realidade? Então, para que a gente possa entender o que faz, para que faz o que a gente faz, para ver sentido, significado e propósito dentro das nossas entregas. Isso traz para a gente um olhar muito mais interdisciplinar, muito mais abrangente. E quando a gente fala de visão sistêmica, uma habilidade, uma competência que se entende, né, que para a liderança é essencial, também permeia o campo da curiosidade do entendimento. E aí essa menina lá cresceu, se tornou uma mulher, né? E aí me apresentando de uma outra forma para vocês. Eu sou mãe de gato, mãe da minha cachorrinha, da Luna. Continuo muito curiosa, muito inquieta. São características que permeiam o meu perfil. Entendendo também esse lugar de luz e sombra, de dia, de noite, de que as coisas não são certas e erradas, elas permeiam no meio disso tudo. E que se a gente vai falar aqui sobre alma, sobre espiritualidade, a gente também está falando sobre autoconhecimento, sobre singularidade, sobre uma funcionalidade do indivíduo, daquela pessoa, a sua funcionalidade, de como é que você funciona, independente de um lugar certo ou errado, que infelizmente a gente ainda tem esse hábito da caixa, né? Eu digo que é uma discussão meio dicotômica, vou interromper um pouquinho aqui a apresentação, mas é uma discussão meio dicotômica, porque assim como a gente fala em sair da caixa, insiste-se em criar uma persona única, um único modelo certo. Quando a gente fala de certo e errado, e aí traga essa reflexão para o seu campo de liderança, traga essa reflexão para um processo de autoconhecimento também. Se a gente fala de certo e errado, a gente está dizendo que existe um jeito certo e um jeito, e aí todos os outros são errados. Ou um ou outro é certo, e aí tantos outros são errados. A gente vive num lugar, num mundo próspero de possibilidades. Eu considero o planeta Terra como o planeta escola. Estamos aqui num processo único de aprendizado e um aprendizado que não termina quando você recebe o diploma da faculdade, nem da sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, das suas certificações. É um lugar onde a gente aprende a todo momento uns com os outros. Então, que a gente possa olhar para o indivíduo de uma forma mais íntegra, com base em um olhar mais curioso. E aí, esse paralelo
de curiosidade e julgamento, né? Quando a gente está aberto para a curiosidade, nós estamos abertos para a curiosidade, o julgamento ele tende a tomar um tom um pouco mais baixo dentro da gente. Então, para que a gente possa olhar para as nossas relações e, antes de mais nada, olhar para nós mesmos com um olhar de muito mais curiosidade, ok? Dando sequência aqui à apresentação, eu também sou mãe de um homem, hoje um homem de 20 anos, um homem surdo, e que para mim é fonte inesgotável de tanto aprendizado. Eu aprendi a ouvir a partir da surdez do meu filho, algo que vai muito no campo sutil, mas que se nós estivéssemos, né, se eu estivesse naquele lugar muito automático de como ver o mundo, ver as pessoas, ver as relações, de ver o campo do trabalho, talvez eu não me permitisse olhar, então, o quanto o campo sutil ele está ao nosso serviço. E hoje, acreditando muito nesse campo da espiritualidade, que anos atrás, se viessem falar para mim sobre alma, espiritualidade, eu estaria muito desconecta, seria algo que não faria o menor sentido para mim. Por isso eu digo que quando a gente escolhe estar num encontro como esse, a gente já fez uma escolha de acessar um campo que vai para além do campo da matéria. E aí aqui eu faço uma correlação, gosto muito da relação da natureza, então dos elementos, né? O elemento ar com o elemento terra, esse elemento ar que pensa, que reflete, que cria, tem muita criatividade, reflete muito sobre as relações e que às vezes tem um super desafio de aterrar. De trazer para o concreto, de colocar a mão na de colocar a mão na massa, de ir para a prática, de fazer os testes. Ao mesmo tempo, né, tem esse campo também, que é um campo muito concreto, que tem muita dificuldade, às vezes até resistência de acessar o campo sutil. E como é importante, às vezes, a gente também fazer. Vou interromper um pouco a apresentação de também fazer essa reflexão, né? Bom, eu sou aquele que realiza, que entrega, que executa. Recebi uma demanda, eu vou lá e faço. Eu tenho os meus prazos, a minha organização, o meu planejamento super concreto. Tende a ser aquele perfil onde as pessoas olhem como, nossa, super eficiente, né? Eficaz, ele entrega. E o desafio não é sobre um ou outro, não existe um perfil certo ou errado, todos estão a serviço de algo. A questão é quando a gente fica muito preso num único lugar. Eu fico presa especificamente na entrega. Tá, mas antes de entregar, qual tempo você reservou para refletir? Para ouvir as pessoas que estão nesse sistema? Você fez, o quanto tempo você destinou para digerir, para analisar antes de realizar, né? Às vezes a gente fica preso num único lugar. Assim como às vezes eu fico preso só aqui na reflexão, na filosofia das questões, nos questionamentos, talvez eu tenha uma dificuldade extrema de entregar e trazer eficiência para esse processo. Percebe? As coisas elas são conectar, não separar. Gestão com alma é esse lugar, seguindo a frase do Jung, de entender que sim, é importante eu conhecer as teorias, conhecer as técnicas, conhecer ferramentas. Não é só isso, é de que forma eu vou digerir tudo isso, tornar todas as ferramentas possíveis viáveis para o contexto no qual eu estou. Então, eu estou ali entrando em contato com ferramentas, eu estudo. Quantos de nós já, em algum momento da nossa existência, não viveu a tal da obesidade mental? Tenho muito conhecimento, tenho muita informação, muitas certificações. Eu acessei uma pessoa que eu mentorei uma vez. Gi, nesse ano eu fiz 30 cursos. 30 cursos em 12 meses. Tá, mas me diz o que que desses 30 cursos você colocou em prática? Quanto conhecimento desses 30 cursos que você realizou, isso na época da pandemia, você conseguiu assimilar? O que que ainda habita dessas formações dentro de você? Ela não tinha essa resposta. Porque às vezes a gente pode cair na arapuca de acreditar que só consumir nos nutre. Tá, mas e a digestão disso tudo? A gente está fazendo? Teve uma experiência também, eu entrei num grupo de líderes certa vez e eles tinham muita ferramenta. E eu perguntei, ok, de que forma vocês usam essas ferramentas? Eles não sabiam me dizer. Então, eu faço a correlação de uma mesa, pego uma caixa de ferramentas com umas 40 ferramentas dentro. Pega essas 40 ferramentas e derrama em cima de uma mesa. Aí surge um desafio com um membro da sua equipe. A equipe está em conflito.
Aí você olha para as ferramentas, que ferramenta eu uso nessa situação? Não sei, eu só sei que tem as ferramentas. Aí você precisa fazer uma negociação de férias com o colaborador. Eu posso ir para a ferramenta do Eu Mando, Você Obedece. O quanto essa ferramenta hoje, 2025, que é quando estamos gravando esse encontro, ela ainda faz sentido para o novo público, para essa nova era, para esses novos perfis de indivíduos que estão entrando no campo do trabalho. Há uma probabilidade de não fazer, e as pessoas não se engajarem, não se motivarem, não se comprometerem. Tudo aquilo que a gente deseja, almeja, acaba não acontecendo, por falta de clareza. Eu estou muito no aterramento, mas eu parei de refletir. Eu não tenho a sensibilidade para identificar o momento atual da minha equipe, o perfil da minha equipe, para buscar a ferramenta mais aderente àquela realidade. Acredito que esteja fazendo sentido para você. Ou você precisa fazer um movimento de selecionar alguém que é muito estratégico para sua equipe, mas você não tem a clareza, a ferramenta da clareza não está à sua disposição. Você segue uma descrição de cargos, você segue o que daqui a pouco algum profissional do RH traz por percepção, mas você, enquanto gestor, é que vai liderar aquela pessoa. A seleção daquela equipe, ela é sua responsabilidade. E que ferramenta está à sua disposição? Não necessariamente todas as vezes, porque a gente não está falando de certo ou errado, de sempre ou nunca. Você vai encontrar isso numa ferramenta palpável e concreta. Você vai precisar lidar com algo que o seu corpo vai manifestar para que você entenda. É aquela frase, tô sentindo que essa é a pessoa certa. Aí o sentir vai depender de onde vem esse sentir. Será que ele está dentro, está na sua cognição? Será que é a sua mente falando através de dados e análises? Tem alguma coisa que está te dizendo, você não sabe nomear muito bem o que que é, para identificar que aquela é a pessoa? Então, eu digo, é uma dança, é um lugar linear entre quantas ferramentas que eu chamo de repertório, qual é o nível de repertório, né, que você possui, e também esse campo sutil e inexplicável que, por vezes, a gente deixa de se conectar, ok? E aí, deixa eu compartilhar com vocês novamente. Eu separei aqui uma imagem que eu entendo ser muito relevante, que é essa unificação. Não é sobre um ou outro, mas em como que eu faço para integrar nível de conhecimento, e aí eu trago uma experiência de um líder novo. Vai ficar mais concreto aqui. Entrou um líder novo, entrou um membro da equipe novo, e ele precisa saber sobre o que ele faz. Ele precisa entender quais são os processos, quais são os indicadores do cargo dele, quais são as responsabilidades que ele possui. Ele precisa saber, assim como ele também precisa saber sobre técnicas, né? Sobre aquilo que a formação ou que cursos de extensão vão trazer, um livro. Existem, eu digo que o mundo ele é muito próspero de possibilidades de aprendizagem. É sobre o saber, o cognitivo tudo o que é necessário para ele saber sobre o campo de atuação dele, daqui a pouco dados estatísticos de mercado, né? A própria tarefa, a responsabilidade e entrega efetiva dentro da instituição, dentro das métricas daquela instituição. E também esse campo de conexão com si. É esse campo invisível, é tudo aquilo que eu não vejo, mas que eu percebo ou que eu sinto a nível fisiológico que está presente, mas eu ainda não sei nomear. Quando a gente fala em gestão com alma, é entender que aquela pessoa que está à sua frente, assim como você mesmo, possui esse campo invisível de infinita sabedoria, de muitas possibilidades, que por vezes ainda precisa ser visto para ser reconhecido. E quero trazer essa frase para vocês, né? E se liderar a partir do meu eu mais autêntico estivesse à minha disposição. O que que significa essa frase, Gisele? Quando nós falamos de espiritualidade, de alma, a gente está falando desse lugar, desse campo de infinitas possibilidades, onde eu acesso no silêncio, onde eu acesso através de um lugar muito íntimo, ou seja, a minha autenticidade. Se fala sobre ser autêntico, se fala sobre trazer as suas contribuições, mas de que forma, de fato, esse campo ele está sendo construído
para que eu perceba que é seguro eu me trazer para as relações. E no papel de líder, de que forma eu construo, eu fomento fóruns onde é seguro o outro também trazer a sua autenticidade para a construção, ok? E avançando na temática, trazendo essa reflexão sobre o quanto é possível e seguro e ser autêntico nas relações, eu quero trazer um pouco aqui de como é que vai ser a nossa jornada, né? O que que é e o que que não é espiritualidade. Vamos entrar na nossa conversa nessa aproximadamente uma hora que nós temos aqui juntos. Espiritualidade e segurança psicológica no papel da liderança, o quanto é importante a gente olhar para essas questões e qual a relação da espiritualidade na segurança psicológica, o autoconhecimento, como trazer espiritualidade, como falar sobre gestão com alma, que é esse campo mais humano que nós temos de infinita sabedoria, sem olhar para autoconhecimento. E o autoconhecimento, eu já eu percebo algumas falas e algumas narrativas de que é um lugar perigoso. E por que que às vezes é um lugar perigoso para algumas pessoas? Porque na realidade não é sobre o que é e o que não é, é sobre o que eu acredito ser. E tudo aquilo que eu acredito move os meus passos. Se eu acredito ser inseguro, quanto de motivação você tem para seguir adiante? Agora, se eu acredito que é libertador e leve, qual outro nível de motivação você tem para seguir? E o quanto a gente tende a acreditar que olhar para autoconhecimento é só olhar para as nossas fragilidades, é só olhar para as nossas sombras. E isso faz com que eu sinta medo, culpa, vergonha e querendo evitar esses sentimentos, eu fujo de quem eu venho me tornando, daquilo que faz realmente sentido para mim. Então, por que não? E o que nos impede de iniciar essa jornada olhando para aquilo que nos fortalece, nos revigora e faz com que a gente olhe para toda a luz que existe na gente, mas que no percorrer da jornada a gente foi deixando de acessar. Então, para finalizar, não necessariamente finalizando, né? Mas uma prática de mindfulness. O que que é o mindfulness? Ele está a serviço do quê? E de que forma a gente consegue inserir na nossa realidade para conseguir liderar com mais sentido, significado e presença. E aí, então, o que que é e o que que não é espiritualidade, né? Iniciando aí o gestão com alma. O que que não é espiritualidade? Não é sobre religiosidade, não é sobre dogmas, sobre regras, sobre o que eu devo, o que eu não devo fazer. E aí aquela regra universal, todo mundo tem que entrar, né? A gente entra na caixa de novo do que não é e do que não é. Não é também sobre competir, julgar. Ah, a minha crença é certa, a sua crença é errada. Aí entra naquelas discussões que levam a gente para lugar nenhum, e para não dizer para lugar nenhum, a conflitos, a separações, a falta de vínculos, falta de confiança. Tem um lugar de total de serviço. Quando a gente fala de espiritualidade, não é sobre o campo de eu me sentir seguro em competição com alguém sobre a minha crença. Muito antes, pelo contrário. E aí, então a gente entra no que é espiritualidade, né? É esse campo sutil. Eu vou apresentar aqui para vocês, para que vocês possam visualizar também. Esse campo sutil, ele é algo maior, ele é algo invisível, como a onda de internet que entra no meu celular, por exemplo. É algo que eu não vejo, que eu não consigo apalpar, mas que de alguma forma, alguma parte minha sente, ela percebe. É um campo de consciência e um campo de sabedoria infinita. E aí, se a gente está falando sobre esse lugar da espiritualidade, então o que que é a tal da alma, né? A alma, como que ela se manifesta? Certa vez eu atendi uma profissional a qual eu mentorava, né? Uma liderança na qual eu mentorava, e essa líder, ela me perguntou isso, Gisele, como é que eu faço para sentir, para perceber se existe uma mente que conversa comigo e existe a mensagem
da alma e que a gente pode chamar de intuição, né? A gente pode chamar de sexto sentido, o nome que você sentir mais confortável. Ah, esse nome, essa nomenclatura, ela é confortável para minha crença, ela é confortável para minha mente, ela é confortável. Meu corpo não fica em frisson quando eu ouço essa palavra, eu acolho ela, tá? Podemos começar assim. A sabedoria da alma, ela te tranquiliza. É um lugar que você sabe o que tem que fazer. Até pode ser que você tenha um medo, um receio, porque, enfim, a gente vive num mundo terreno, concreto, onde existem as leis do certo e do errado, quando não questionadas, né? Quando não refletidas e apuradas. Existe o campo do certo e do errado. E aí, a minha alma, ela sabe, ela diz o que ela tem que fazer, você se sente tranquila, realmente, isso faz sentido, isso me deixa tranquila, isso me deixa bem, isso faz sentir e sentido pra mim. E a mente, ela vem com um outro discurso, uma outra narrativa que te angustia, te deixa aflito, preocupado, angustiado, temeroso. Não que o que a alma vai te dizer não gere um certo desconforto emocional, mas é algo muito mais forte do que o desconforto. Então, é uma linha tênue de um campo bem sutil. E aí a questão é, qual desses campos você escolhe? E não só, né? Quando a gente fala aqui de presença com consciência, é eu conseguir estar em estado de presença junto com a forma consciente que eu tenho de lidar com as situações e que escolhas eu faço. Quando eu faço essa minha escolha de forma consciente, que resultados eu tenho a partir dela? Porque se não é sobre certo e errado, também não é sobre o lugar de estar em presença ou não. Quando eu não estou em estado de presença, quais resultados eu tenho? Quando eu estou lá no fluxo automático das coisas, provavelmente seja, nossa, o tempo passou e eu nem vi, porque só fui fazendo, 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 fazendo. Eu nem sei o que que eu fiz hoje. Aí chega no final do dia, eu posso estar exausto, cansado, sem energia, a minha bateria interna de energia exaurida. Chego em casa, né? Se aí eu tenho um bichinho, ou eu tenho um familiar, ou encontro com os amigos sem energia, não consigo me conectar, porque o estado de presença ele foi tão pouco nos momentos que eu interagi durante o dia, foi só no automático que eu nem lembro do meu dia e também tô sem energia no quando termina esse dia. Ou quando eu estou em estado de presença, eu estou em estado de presença, tenho consciência do que eu estou realizando nesse momento, estou em processo reflexivo, tomo as decisões que eu percebo serem importantes a partir de questões que são relevantes para aquela tomada de decisão, mantenho um lugar de resiliência dentro das situações, falando de emoções agora. Qual a probabilidade de eu terminar o meu dia com a minha bateria com mais energia do que na hipótese anterior? É sobre essa questão que eu quero trazer a reflexão para vocês. E aí a gente entra no campo do ser. Quando a gente fala em alma, a gente fala sobre o lugar do ser. Como que eu lidero com o propósito? Como que eu lidero o novo perfil que vem, né? Ou a diversidade de perfis que existe no campo do trabalho hoje, sem me conectar com o ser. Lembrando que existe o seu ser e existe o ser do outro indivíduo. Quando eu me conecto com o meu ser, qual a probabilidade de eu me conectar com o ser do outro indivíduo com mais genuidade? Quando eu ignoro o meu ser, qual o nível de sensibilidade a gente tem para se conectar, conseguir ver o ser do outro indivíduo, que sim é o indivíduo que está sob minha gestão, sob minha liderança. E aí, qual o nível de intencionalidade que eu coloco ao gerir uma equipe desconectada do meu ser e, por que não dizer, do meu servir? E aí, trazendo essa reflexão, eu acabei trazendo a tríade, né? Selecionei aqui para vocês a tríade que eu trabalho com as lideranças. Quando se fala no assunto gerir com alma, gerir com intencionalidade, gerir com impacto consciente, gerir com propósito. É aquele lugar de propósito de quando eu acordo, eu sei que eu vou passar por desafios, até posso passar por desafios, né?
mas eu sei para a serviço de que ele está. E tendo a consciência do para quê, eu supero qualquer como. Né? Essa frase é do Viktor Franklin, Em Busca de Sentido, que é um livro que ele acabou trazendo para a gente, materializando aqui no campo físico do nosso planeta, para que a gente possa olhar para essas questões também. Então, como é que está o seu ser nesse processo? Como é que eu estou olhando para o autoconhecimento, para a autoconsciência, para a minha autopercepção? Como está essa minha relação comigo? Entendendo a minha funcionalidade. E aí, a gente, para acessar o ser, a gente tem infinitas possibilidades também. Testes de perfil comportamental, de personalidade. A gente pode olhar para testes de tomada de decisão. Existem muitas formas de pensamento, né? Tudo aquilo que nos motiva para agir. Então, existem muitas ferramentas de assessment para esse processo, para que eu possa entendendo a minha funcionalidade e também entendendo a funcionalidade da minha equipe, eu conseguir selecionar, lembra da mesa com as ferramentas? Selecionar agora sim, com presença e consciência, qual ferramenta eu vou utilizar para esta determinada situação. Lembrando, às vezes a gente deixa de agir preso àquela mentalidade binária e limitada, que é qual a ferramenta certa, qual a ferramenta errada. Gente, certo e errado a gente vai identificar no caminho. Se existem infinitas singularidades, infinitas possibilidades, onde é que está esse lugar de ego também, de que a gente acredita que sempre vai selecionar a ferramenta que é mais adequada para aquele momento? Às vezes é no processo, é na jornada que a gente vai descobrindo. Se eu não me permito, eu não tenho coragem para acessar essa ferramenta, talvez eu fique parado no mesmo lugar, cometendo sempre os mesmos erros da mesma forma. Percebe? E aí, para a gente poder falar também e trazer algumas questões, algumas reflexões relacionadas à presença e impacto, né? Que eu entendo ser um grande servir aí no papel de líder. E agora eu quero convidar vocês para um processo de conexão com um lugar mais íntimo seu. É uma prática de 1 minuto. Não é uma prática de meditação, nem uma prática de mindfulness, é uma prática de desenvolvimento de presença. E por qual razão eu optei por trazer essa ferramenta aqui para vocês no encontro Gestão com Alma? Porque no dia a dia, quando a gente acaba se conectando com muitos estressores, né? São situações, daqui a pouco pessoas, daqui a pouco lugares, onde eu percebo que a minha energia ela é drenada. E aí a gente está falando de construção de resiliência. Essa ferramenta é uma ferramenta para apoiar na construção da sua resiliência. E resiliência significa o que neste campo aqui que eu estou trazendo para vocês? É a capacidade que a gente tem de se preparar, lidar e flexibilizar com as situações que acontecem no dia a dia. Essa é uma ferramenta para que você possa se preparar para situações desafiadoras e que você percebe que tem uma energia, uma certa energia drenada, desgastada nesse processo. Então, ela é uma ferramenta que você não precisa de estar em uma sala com uma música ou com uma condução. Você pode fazer a qualquer momento, on the go, para que possa se prevenir e manter a sua energia em coerência, ok? Outra coisa que eu quero trazer para vocês, importante dentro dessa prática é que não existe um lugar certo e errado de você estar. Você só precisa ter conexão com o seu corpo e entender que ele está confortável. Então, sente-se de uma forma confortável, esteja numa posição confortável e eu vou trazer a orientação da respiração, de como você pode, onde você vai colocar o seu foco na realidade, ok? E a partir do momento em que eu parar a orientação, eu ficarei aproximadamente 30 segundos em silêncio para que você possa apreciar esse momento. Então, vou começar agora trazendo as orientações para vocês. Foque sua atenção na área do seu coração. Imagine a sua respiração fluindo para dentro e para fora do seu coração,
ou da área do seu peito. Respirando de uma maneira mais lenta e profunda do que o seu habitual. Encontre um ritmo que seja confortável para você. Se pensamentos vierem, acolha e deixe-os ir. Lembre de que a cada pensamento que vier, você tem a opção, o recurso de voltar a sua atenção para a área do seu coração. Muito bem. Retornando ao nosso encontro. Espero que estejam todos bem. E aqui eu quero trazer um afago, um acolhimento. Talvez nessa prática, neste momento, tenha sido muito desafiador para você. Você pode ter feito com o olho aberto, você pode ter feito com o olho fechado. Você talvez possa ter se sentido desconfortável, às vezes se tentou fazer com o olho fechado, abriu para ver, será que estou segura aqui nesse lugar? Será que tem alguém que vai me olhar fazendo essa prática? Será que essa prática é meio estranha? Tá tudo certo. Ou se talvez tenha sido muito desafiador para você, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso, a minha mente não para, não adianta ela dizer, a minha mente ela vai continuar falando comigo, ela continuou falando comigo, não dá, isso não existe, não é real, eu não gostei. Eu quero que vocês lembrem de uma trilha. Quem já praticou ou for perguntar sobre como é praticar uma trilha, quando você vai fazer uma trilha para qualquer lugar, atravessar o morro para ir para uma praia linda, né? Para quem gosta de praia ou para quem gosta de morro, fazer trilha no morro, a trilha ela tá pronta. É só ir. O caminho está aberto na mata. Assim é o nosso cérebro. O não praticar presença já está posto na nossa mente. Nossa mente está barulhenta. Percebe que eu estou dizendo que ela está e não que ela é. É materializa, igual escrever em pedra. Se bem que a pedra também pode ser quebrada. Mas ela não é, ela está posta na nossa mente. Essa trilha está posta na nossa mente por conta da construção social que vivemos. Praticar a presença é uma trilha nova que você vai criar a partir da sua persistência. O meu bem-estar e a necessidade de estar em estado de presença e ouvir com integridade a minha intuição é maior do que a persistência da prática, do que o esforço que eu vou colocar nos primeiros momentos para realizar a prática. Então, eu me empenho para criar uma nova trilha. Depois que essa trilha está criada, você sentou, fechou os olhos e fez. Não existe mais comando. Você simplesmente senta e faz, porque a trilha já está ali, ela está aberta. E a outra trilha, que é a trilha do barulho, ela começa a se fechar. Não acredito que ela se feche inteiramente, porque, né, dentro da forma como a sociedade ainda está, é algo que é inerente. Agora, o seu próprio processo você pode desenvolver, tá bem? Então, que você acolha o desconforto e que também, além disso, você escolha conscientemente realizar práticas que te tragam cada vez mais para nova trilha de desenvolver estado de presença. Estado de presença não é algo que a gente faz um download imediato, é algo que a gente vai construindo a partir de uma escolha consciente. E aí, entrando para o ser no papel do líder.
Porque gestão com alma é gestão de pessoas e para pessoas. Então, dentro do papel do líder, eu quero trazer essa balança aqui para vocês. Eu trouxe a imagem, né, lá do livro, do universo, o saber e o ser. E a questão é que a gente vive num mundo concreto, material, real. Trazendo de novo esse paralelo dos elementos ar e elemento terra, né? Sim, a gente olha para essa questão do autoconhecimento, da autoconexão, desse lugar de silêncio, de mensagens que a sabedoria infinita da nossa alma tem para nos dizer, porque a alma é esse lugar. A alma é um lugar de sabedoria infinita e intransferível. Ela é aquele download que de repente você está numa situação super, super desafiadora e de repente, opa, tive esse insight aqui, me veio essa ideia. É algo seu, é aquela contribuição genuína que você deseja trazer. E é esse lugar de silêncio, de eu me conectar, de eu estar em estado de presença. E também o campo da matéria, que aqui eu simbolizo com a palavra critério. É quando você está líder de algum setor, de alguma equipe, dentro de uma instituição, determinada instituição, você entender para onde essa instituição está indo, né? Quais são os critérios do meu cargo? Quais são as necessidades de entrega do meu cargo, da minha equipe? Quais são os processos? Quais são os indicadores? Qual é o planejamento estratégico dessa instituição? Quais são os meus pares aqui? A quais setores eu atendo? Eu estou a serviço de quê? É um campo de clareza a nível de processo, indicador, entrega efetiva. Gestão com alma não é um lugar onde eu saio da matéria e eu vou só para o campo da espiritualidade, do autoconhecimento, das reflexões da alma. Ele unifica ambas as realidades. E aí sim o campo sutil da sensibilidade, essa escuta mais apurada. Então eu estou em conexão com o outro, porque a sensibilidade, ela é esse lugar dual, é eu estar sensível comigo, entendendo o meu momento e também tendo ferramentas, lembra da mesa com as ferramentas? Ter ferramentas para conseguir me conectar, ter sensibilidade para com os membros da minha equipe, porque são eles os responsáveis por fazer a entrega do setor que você lidera. E aqui eu trouxe um conceito de liderança usual, né? Pegando vários conceitos, eu peguei vários conceitos e fui unificando neste. Este é o que eu trabalho nos programas de mentoria com as lideranças que eu atendo. É esse lugar de possuir uma visão clara. Líder que não tem visão clara de para onde o grupo que você lidera está indo, pode se perder absolutamente. Vou dar um exemplo prático. Você lidera uma equipe e, independente da equipe que você lidera, você pode ser professor, você lidera uma turma, você pode ser líder de pessoas, você pode ser líder da sua casa. E nesse processo este lugar, né, pegando liderança dentro das instituições. A instituição está indo para a zona norte da cidade que você reside, que ela está. E você está levando toda a sua equipe para a zona sul. Há uma imensa probabilidade das entregas não estarem ok. Então, quando eu não tenho clareza de para onde a instituição que eu estou vai, como ter clareza sobre para onde levar as suas entregas, seus resultados e inclusive a sua equipe. E há uma probabilidade imensa nesse caso de falta de clareza das pessoas estarem perdidas, serem interpretadas, não uma realidade, não um dado de realidade, mas serem interpretadas como incapazes, ineficientes. Será que é incapacidade e ineficiência ou é porque por falta de clareza de não saber para onde está indo e aí começa a entregar a partir daquilo que acha que deve fazer? Também liderar é aquele indivíduo que tenha a capacidade, a habilidade de influenciar as pessoas, de conseguir conduzi-las para um objetivo em comum. A questão aqui é que, por vezes, se eu fico numa mentalidade muito critério, muito processual, eu só mando. Eu mando, você obedece. Eu mando, você obedece. E aí a pessoa que recebe o tal do mando, né, fica, tá, mas eu tô fazendo isso para quê? Lembra, hoje o perfil das pessoas que estão no campo do trabalho estão mais questionadoras.
Não é mais, né? Na época dos meus pais, eles acreditavam que eles nasceram para o trabalho e que a vida deles era o trabalho e que não existia outro campo de vida. Hoje, há uma tendência forte de mudança desses paradigmas. Hoje as pessoas estão se questionando mais sobre qualidade de vida. Quando que há 20, 30 anos atrás as pessoas paravam para pensar sobre qualidade de vida no trabalho, sobre inteligência emocional no trabalho, sobre relações interpessoais e saudáveis no campo do trabalho? Hoje, se a gente olha para as pesquisas, se a gente olha para as narrativas com relação à questão do trabalho, vem muito forte essas colocações. E aí, trazendo um grande divisor de águas que foi nesse processo, que foi a pandemia. Lá na pandemia, a gente ainda estava muito no fluxo, mas depois da pandemia, como é que foi aí para você? Quando as pessoas começaram a se questionar sobre saúde mental, emocional, qualidade de vida, vieram N discussões sobre ir voltar para o home office, não ir para o home office. Então a gente tem alguns dados que já traz um pouco de como é que anda essa questão do burnout, turnover. Houve um determinado momento, né, que houve uma grande pesquisa aí sobre a famosa grande renúncia, que foi uma infinita quantidade de pessoas que começaram a pedir demissão dos seus empregos por conta da percepção de que não estava mais sendo algo saudável e não sendo saudável, elas fariam outras escolhas para suas vidas. Então, como é importante o líder também desenvolver não só o lado do conhecimento, como também, somado aí a essa questão, esse campo sutil, o campo da empatia, o campo da conexão com a sua equipe. Então aí a gente traduz como direcionar ações com propósito, não é só direcionar ações, é direcionar as ações com intencionalidade, com esse lugar de qual impacto eu desejo gerar nas pessoas. E sim, isso é um grande desafio. E aí, enfim, né, para atingir um objetivo em comum. E aí vem Simon Sinek, que é um autor muito conhecido no campo da liderança, simplificar esse conceito. Liderança é aquele que vai cuidar de quem está sob seu comando, que é, para mim, o líder da abertura de novas trilhas aí, novas trilhas neurais, por que não dizer, uma nova forma de trabalho, uma nova forma de conexão, uma nova norma, uma nova forma de ser e agir aí nas relações. E aí, eu vou interromper aqui, é que eu trouxe algumas pesquisas, vocês vão ter acesso a esse material também, mas o que eu quero trazer nesse slide, vou deixar de compartilhar, é muitas pesquisas têm sobre o impacto da forma como o líder operacionaliza e gere a sua equipe. Questões de doença mental, tem pesquisas que falam que da tamanha insatisfação e que o impacto de um líder é praticamente tão forte quanto o impacto de questões nas suas famílias, né? Então, o quanto tem de pesquisas que falam sobre isso, interesses que falam sobre essas questões. Tem também pessoas que acabam se afastando por não ver mais conexão, mais sentido, né? Não vem saúde no campo do trabalho. E aí é algo que, quando a gente vai falar de gestão das pessoas, e aí os próprios RHs, as próprias empresas, é olhar para a saúde do líder. Porque aí hoje as instituições elas têm métricas, né? Então, tem as leis do trabalho, tem o relatório de transparência que as empresas precisam apresentar para poder olhar para essa questão de como é que elas estão gerindo as pessoas. Hoje está se falando muito em NR1, saúde mental, emocional, saúde nas relações. E aí eu quero compartilhar com vocês uma imagem que é como eu vejo a mente dos líderes que eu atendo. Como se fosse um emaranhado de coisas. Se olha muito, e aí, de uma certa forma, até enviesada, sobre o impacto destrutivo do líder nas pessoas. E aí eu fico me perguntando, e como é que está a cabeça do líder nesse processo todo? Essa imagem, para mim, ela traduz. É um indivíduo que tem sob responsabilidade outros tantos indivíduos, tem responsabilidades, a entrega do planejamento estratégico, o fomento da cultura, a capacitação da sua equipe, desenvolvimento da sua equipe, a entrega dos membros da sua equipe, as suas próprias entregas, a sua vida, o seu eu, o seu ser, né? E aí esse emaranhado. E aí ele olha para essa fiação toda, por onde eu começo a desalinhavar isso tudo? Por onde eu começo? E eu não consigo pensar em outra forma que não seja começar por si.
olhar para as suas necessidades, entender a sua funcionalidade, entender desses processos todos, o que pode ser mais producente para você, e aí você estando bem, você gerar algo de bom para o outro. Caso contrário, a gente pode correr o grande risco de estar fomentando o que eu chamo de o vazio da liderança. Ela não vê mais sentido no que faz, não vê mais significado, ela leva um dia de cada vez, vai para o automático, segue nesse processo automático. Às vezes é o tal do bombeiro, só fica apagando incêndio, mas parar para analisar, resolver as situações acaba se tornando super desafiador. Então, esse lugar da prevenção se torna uma utopia, porque o tempo e principalmente a energia, porque o tempo é relativo, né? Quanto mais energia eu tenho, talvez eu consiga ter uma perspectiva de tempo diferente de quando eu esteja, né, estiver em situações de extremo cansaço. Então, trazendo esse lugar. Eu quis trazer aqui um pouquinho sobre as energias para vocês também, né? Entender em que polo eu tô. Aqui é um momento onde eu quero pedir para que vocês pausem o vídeo e possam olhar para essa tela. Que vocês possam fazer uma análise de em qual desses quadrantes vocês têm passado mais tempo do seu tempo. E depois que vocês possam fazer reflexão sobre em qual quadrante eu quero estar mais. Quero exercer mais energia para estar. Então, pausa o vídeo, analisa esse material, rabisca em algum lugar e aí já trago para vocês a reflexão sobre a respiração focada no coração, porque ela nos ajuda a amenizar a nossa fisiologia, para que a gente consiga estancar mecanismos de estresse no nosso corpo e poder trabalhar as mudanças de polo. Então, pausa o vídeo aqui, analisa essa tela, faz as suas reflexões e anotações. Se quiser compartilhar com a gente também, ficaremos bem agradecidos. Dando sequência, então. Eu trouxe essa frase para vocês, mas eu vou ler, ela ficou um pouquinho grande aqui na tela. Trabalhadores e líderes não buscam tornar o trabalho mais humano às custas dos resultados e prioridades dos negócios, mas sim como um caminho para melhorar os resultados e prioridades dos negócios. A fonte Deloitte. Essa frase, ela vem para elucidar, porque pode ser que a sua mentalidade automática acredite que ainda é utópico falar sobre a importância da sua autoconexão, do autoconhecimento, desse lugar de dar vazão e expressão para sua alma. A questão é que ela sempre está a serviço de algo maior. Então, conectar-se com essas mensagens, elas podem te ajudar aí a trilhar um caminho de mais autorresponsabilidade, consciência e estado de presença. E aí eu quero, não tem como eu não abordar propósito com vocês quando se fala de alma. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui. Nessa tela do propósito, eu coloquei algumas reflexões para vocês. É, propósito. Eu percebo dentro de alguns fóruns de autoconhecimento, de desenvolvimento que eu estou, que existe uma busca, talvez até meio frenética, sobre o seu propósito. O que que é o propósito? Como se fosse uma missão minha e que se eu não cumprir, algo muito ruim pode me acontecer. Propósito, aqui nesse campo de gestão com alma, está muito relacionado a o que você se propõe. Porque o propósito da vida é viver, é a gente experienciar, né? A gente crescer com as experiências, é um lugar de crescimento inesgotável, né? A partir das experiências que eu me permito vivenciar. Quais experiências você se propõe a vivenciar? E aí, também uma outra reflexão, né? Se você quiser pausar cada pergunta, fica à vontade. Pausa, reflete sobre isso, se questione. Daqui a pouco, se você quiser trocar com alguém, né?
E para que você faz o que você faz? Qual é a intencionalidade dos seus atos? Para que você se tornou líder? O que você deseja deixar como mensagem? Que quando você sair dessa instituição que você está, você deseja que as pessoas falem sobre você? O que você. Olha, aqui foi construção da equipe do fulano. E é o seu nome que complementa essa frase. Quando você está a serviço do quê? Qual o nível de intencionalidade você tem, de consciência que você tem sobre essa intencionalidade? É o lugar de sair, de romper a trilha pronta do automatismo, de deixar de fazer por fazer, mas entender o para quê. Quando a gente começa a entender o para quê, a gente consegue até dizer mais nãos, porque eu digo que todo sim que a gente dá para muitas coisas é um não para as outras todas. Então, quais os sims que você deseja realmente, genuinamente se comprometer, se propor a? E aí, eu trouxe um conceito do Deepak Chopra sobre propósito. Ele tem um livro, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E uma das leis fala sobre propósito, né? Esse lugar de se propor a algo. E aí ele traz aqui três orientações, três reflexões sobre esse lugar do sentido do propósito. O propósito é esse lugar de encontrar o seu verdadeiro eu. É sim se fazer a pergunta, quando te perguntam quem você é, a probabilidade que vem é a sua formação, é a classificação, um papel que você desempenha, o líder da empresa tal, né, o gerente da empresa tal. Esse não é quem você é quem você está neste momento nesta instituição. Quem você é permeia a sua jornada. E não é um lugar estático, é um lugar que você constrói ao longo do tempo. Então, o seu eu está em mudança constantemente. Encontrar o seu verdadeiro eu é encontrar o que faz sentido, quais são os seus valores pessoais, quais são as suas forças, o que é aquilo que você defende, que é a sua causa, porque causa emoções em você. Esse é um caminho para você ir acessando o seu verdadeiro eu, encontrando partes, porque às vezes a gente deixa de percorrer essa jornada de encontrar o verdadeiro eu, porque é muito grande, sim, é muito grande. É grande. Agora, a grandeza ela também se dá com pequenos passos. Nada é grande sozinho grande, né? A própria Terra, dentro do universo, é minúscula. Agora, no momento em que eu vou colocando outros planetas, estrelas, isso vai se tornando grande. É a partir do momento em que você para, o quanto você deixa de saber e acessar sobre você. Indo nesse caminho de construção do seu eu, expressar o seu talento. E aí eu vou trazer um exemplo. Ah, esse exemplo, quem nunca? Você está se preparando para uma reunião com os seus pares e seus líderes, seus gerentes, diretores, CEOs. Você tem uma colocação a fazer. E aí você vai com a ideia daquela, eu tenho uma sugestão para essa problemática aqui, para essa situação, eu tenho essa sugestão. Você chega na reunião, por alguma razão, você se cala e escolhe, talvez, me atrevo a dizer, inconscientemente, a não se expressar. Ai, eu não estou me sentindo seguro nesse fórum. Prefiro não falar minha opinião. Vai que eu esteja errado. Vai que eu, estando errado, coloque a minha imagem em risco. Vá que a minha credibilidade possa estar em risco, que a minha autoridade possa estar em risco. Então eu opto por me calar, porque me calando também não gera problema para mim. 5 minutos, 10 minutos de reunião, aquele par seu levanta a mão. Eu tenho uma sugestão aqui. E a sugestão é aquela que você estava pensando. E aí, internamente, aquele conflito absurdo. Eu não acredito que ele deu a minha ideia. Não acredito que isso aconteceu. Essa ideia é minha. Ideias e possibilidades estão no campo da infinita possibilidade, das infinitas possibilidades. Você acessou por alguma razão, e me atrevo a dizer, por falta de autoconhecimento, por falta de autopercepção, de autoconsciência,
você não se permitiu externalizar. Porque vamos fazer uma análise. Ah, este campo aqui, essa mesa é insegura para mim. E por que não foi insegura para a pessoa que falou e falando teve a sua ideia acolhida? Percebe? Às vezes pode ser uma falta de autoconsciência mesmo, a autoconexão. Como é importante entender quais são os mecanismos de pensamento que acabam gerando essa percepção de insegurança. E por que que eu falo percepção? Não necessariamente um campo. O campo pode ser inseguro? Claro que pode. Agora você está nele. Estando nele, como é que você pode trabalhar sua segurança pessoal para ter condições emocionais de se colocar neste campo? E aí, quando você vê, você percebe essa construção e é flow, é tranquilo, é seguro para você fazer algo. Aqui ele traz é expressar o seu talento único, é aqui. O que que te move mesmo? Essa mesa de liderança te move para que você consiga estar em processo de flow tranquilo, né? Quando você vê o tempo da reunião passou, nossa, foram 2 horas de reunião, né? E não é a reunião que deveria ser um e-mail, uma reunião de construção mesmo, de dúvidas, de risco, de tomada de risco, né? Não se faz isso no e-mail. A gente precisa se conectar com as diferentes formas, os diferentes níveis de gestão para conseguir construir alguns projetos. Fica essa reflexão para você. E, inevitavelmente, Gi, o propósito então ele é para mim. Não. Para eu me propor a algo, é me propor algo para algo maior também. Então, é esse lugar de estar a serviço, é encontrar o que que eu tenho, que é autêntico, singular e genuíno, e que esteja a serviço de algo maior. E algo maior pode ser na melhoria da qualidade de vida da minha equipe, através de um processo mais claro, com fluxograma, com normas, com treinamento, com divulgação para outros setores, criando de uma forma interdisciplinar, está sempre a serviço de algo maior. E aqui eu trouxe para vocês, né, uma frase que traz aqui do Fórum Econômico Mundial sobre a importância de que confiança, esse lugar de fórum de confiança, ele também se constrói a partir de um lugar de propósito em comum. Porque às vezes a gente pode confundir o nosso propósito pessoal com um propósito maior, com um propósito institucional. E aí vai de novo essa linha tênue de sensibilidade de entender aonde que o meu eu, igual um quebra-cabeça, né? Peça de um quebra-cabeça. Existe o quebra-cabeça institucional. Eu tenho a minha peça. Aonde que a minha peça se encaixa neste contexto? Pode ser que não se encaixe exatamente. Então, o quanto de flexibilidade também eu me proponho a exercer para dentro do que eu tenho a contribuir, possa ser flexibilizado com o que esta instituição, com o que esta equipe precisa de mim. Aí reflete aí se para você essa fala fez sentido dentro da sua realidade dentro das instituições. E aí eu quero compartilhar com vocês uma sugestão que, das experiências que eu tive, foram excepcionais de se trabalhar com grupos de líderes, que são as forças de caráter. É um conceito da psicologia positiva, onde os pesquisadores encontraram, né, de uma forma global, universal, as 6 virtudes, e aí aqui estão expostas as 6 virtudes: justiça, transcendência, coragem, humanidade, moderação e sabedoria. E cada uma dessas virtudes é composta por forças de virtude e caráter. O que a gente vê, o que a gente se conecta não são as virtudes, mas sim as forças, os comportamentos inerentes a essas forças. E eu digo que a força é aquilo que se tiram de mim, eu me sinto desconectado com este grupo, com este lugar e por vezes comigo mesmo. Então, digamos que eu tenha, né? Digamos não, no meu caso, eu tenho uma força que é a apreciação à beleza. Todos os dias de manhã, para eu me conectar com o dia, eu preciso olhar pela janela do meu apartamento e me conectar, né? Eu moro de frente para Florianópolis, então eu preciso me conectar. Eu olho para a ilha, eu aprecio a ilha, eu me conecto comigo, eu me conecto com as minhas emoções a partir de momentos de apreciação, o pôr do sol, o nascer do sol, tudo que envolve natureza é onde eu consigo me conectar com a força, a apreciação, a beleza.
Aí, quais são os efeitos da não vivência da força? Um dia que eu acordo mais corrido, tenho que resolver algo correndo, aconteceu alguma coisa fora do meu planejado, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, mas tipo assim, chega ali no início da tarde eu já tô exaurida. Então, esse foi um processo de autopercepção. E aí eu fui identificando quando eu não paro para apreciar, seja o café da manhã. O que que é apreciar o café da manhã? Tomar o café sentindo o gosto do café. É onde eu percebo que as minhas linhas neurais, isso é neurocientífico, gente, não é, ai, que mundo bonitinho de cor de rosa. Não é. É neurocientífico. As conexões neurais que a tua mente ela faz a partir desses momentos de conexão tendem a ser fortes. Então, alguma necessidade sua está sendo acolhida naquele momento. Não é sobre ficar uma hora no café. É aquele momento. É um momento curto, onde se vive o estado de presença. Ah, eu não tenho tempo. 2 minutos? 3 minutos? Todos nós temos. Não é sobre tempo, é sobre foco. E o foco está na consciência. Enquanto você desenvolve consciência, quanto de consciência você traz para as situações que você escolhe vivenciar. Ok? Tem um link, né? Você pode fazer o teste, ele é gratuito dentro do site do VIA. Tem o link, você acessa o link, você pode fazer o seu teste de forças e virtudes, para que aí você possa construir essa linha neural de presença e estando em estado de presença, ir para as equipes de uma forma mais intencional, com maior integridade e congruência com o impacto que você deseja gerar. E aí é que eu, de novo, trago duas reflexões. O que que facilita e o que dificulta você entrar nesse processo? Como é importante. Bom, eu entendi que até aqui, Gisele, tá fazendo sentido para mim. Fez sentido para mim. Tem algo aqui que está ecoando, que realmente eu percebo que é algo que eu possa, que eu queira, né? Que poder todos nós podemos. É que eu possa desenvolver, que eu tenha necessidade de desenvolver, fez sentido para mim. Então, que a gente possa também ficar na pergunta e entender, no momento em que fez sentido para mim, o que que facilita esse processo? Quais habilidades eu já tenho? Qual é o contexto que eu tenho? Qual é a minha realidade terrena concreta, né? Que facilita? Anota. Um processo cognitivo também, material. Depois, o que que dificulta? O que que vem dificultando eu estar em estado de presença? E aí, eu trago para vocês essa outra pergunta que eu vou até compartilhar. O que eu posso fazer para cada vez mais desenvolver essa trilha neural? E aí, eu quero convidar você de novo a fazer a respiração focada no coração. Respiração focada no coração. Você pode ter várias ferramentas. Tem a yoga, tem a meditação, que pode ser guiada, não guiada. Tem o processo de mindfulness, né? O processo de mindfulness eu considero muito assertivo, porque ele é onde você consegue ficar mais tempo também, ele estimula você a ficar mais tempo no estado de presença, e ele vai construindo literalmente esse caminho neural. Tem uma das ferramentas do mindfulness, que é a que eu utilizo, que é escaneamento corporal. É uma indução onde você vai observando cada parte do seu corpo e focando a sua atenção especificamente no seu corpo físico num primeiro momento, para que depois você possa expandir, né, a sua sensibilidade para algo maior. Neste momento, eu quero indicar para vocês a respiração focada no coração. Então, novamente, eu vou pedir para que vocês possam se colocar, né, reservem aí 1 minuto desse tempo que nós ainda temos juntos, para que você possa se colocar no estado de presença através da respiração focada no coração. Então, você pode praticar com os olhos abertos ou fechados, como for mais tranquilo e confortável para você. Se for muito desafiador para você nesse momento, focar sua respiração no coração, ima- foca sua atenção no externo. O que que é o externo? Quando eu for começar a dar as orientações, ao invés de focar a atenção no coração, foca sua atenção como se fosse um globo que existisse na sua frente. E esse globo, ele, quando você inspira, né, quando você puxa o ar, ele expande e quando você solta o ar, ele fecha. Então, quando você for respirar, ele expande, quando você for soltar o ar, ele fecha. Se você é ok para você respirar no coração, focar no coração, segue a orientação.
Mas se for muito desafiador, desconfortável, utiliza o recurso, né? A possibilidade aqui dessa esfera de luz à sua frente, ok? Então eu vou pedir que você se posicione fique numa posição confortável, conforte aí o seu corpo físico, deixa ele tranquilo e sereno. Feche os olhos, se para você for ok fechar os olhos. Foque a sua atenção na área do seu coração. Imagine a sua respiração fluindo para dentro e para fora do seu coração ou área do seu peito. Respirando de maneira mais lenta e profunda do que o seu habitual. Encontre um ritmo que seja confortável para você. Prontinho. Voltando aqui para o nosso encontro, se encaminhando para a reta final. Caso você esteja se sentindo ainda desconfortável, lembra de persistir no processo. E também, se você tiver dúvidas com relação a esse recurso, entre em contato com a gente nos canais de comunicação, que a gente pode conversar um pouco mais sobre o seu desafio, ok? Agora a gente está se encaminhando para o final do nosso encontro. Quero compartilhar aqui com vocês mais algumas reflexões. Quando a gente fala em gestão com alma, e a gente fala, está trazendo bastante esse lugar do campo da consciência. O campo da consciência também é a gente poder identificar a partir das nossas crenças o que que você faz com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Quando a gente traz essa reflexão, ela vai muito para o lugar, o campo do julgamento. A gente foi educado, praticamente, estimulado a julgar constantemente. Constantemente. E no momento em que a gente julga, tem uma frase da Madre Teresa, quando a gente está disposto a julgar, a gente deixa de ficar disposto a amar. Então, que a gente possa também se conectar com essa reflexão. Quando eu olho o comportamento de um membro da minha equipe que chega atrasado, eu estou olhando com o objetivo de julgar ele e de rotular como descomprometido, por exemplo, e irresponsável, ou eu me conecto com, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. A partir dessa reflexão, também entender, no momento em que eu olho para ele chegando atrasado, eu julgo como irresponsável, descomprometido, ao ponto de eu verbalizar esses rótulos para ele. Qual é o nível de retorno que ele tem? O retorno dele é de comprometimento ou pode se tornar até um lugar de justificativa e de desmotivação por estar se sentindo e percebendo um julgamento e até injustiça? Quando a gente deixa de abrir espaço para ouvir o outro, o que que a gente constrói nesse silêncio? Quero trazer essa reflexão para que a gente possa olhar para alguns campos, que é também de observar com maior intencionalidade, desenvolvendo recursos para poder se conectar com ações que de fato promovam o que a gente deseja promover. Certa vez até me disseram, Gisele, isso é utópico. E do meu ponto de vista, da minha experiência, utopia é a gente querer promover motivação nas pessoas, gerando nelas sentimento e percepção de injustiça.
Se eu me sinto injustiçada, a probabilidade que eu tenho é de querer me defender, ou às vezes até de ferir de volta. Então, que a gente possa olhar com mais consciência para os nossos comportamentos. E eu indico sempre para trabalhar, porque a gente está falando de trabalhar uma habilidade. Essa habilidade se chama observador, capacidade de observar assertivamente. E eu indico sempre a comunicação não violenta, as bases da comunicação não violenta, que trazem com muita lucidez como observar. Não vou dizer não julgando, porque a gente julga constantemente. A gente julga com base nos nossos valores, crenças e percepções, bagagem de vida. Mas a gente identifica, né, o julgar no sentido, a CNV ela traz um julgamento específico, que não é um moralizador, né, mas é um julgamento de valor. Ah, esse comportamento não tem valor para mim. Ok, mas o que que eu sei desse comportamento, já que esse comportamento é do outro, que possa me auxiliar a estar em estado de presença com a minha alma, com a integridade da minha alma, para contribuir com o processo de desenvolvimento dele. Ou não necessariamente dele, talvez, num primeiro momento, mas sim de atendimento às expectativas de exigências daquele setor, das demandas do setor que você lidera. Ok? Então, quero compartilhar aqui a última parte com vocês, para a gente já se encaminhando para o encerramento desse encontro, que é o impacto. Dentro da tríade, o impacto. E dentro do impacto, eu trago o conceito da segurança psicológica nas organizações. E por que eu vinculo segurança psicológica com gestão com alma? Porque a segurança psicológica está em entender que as pessoas são diferentes, que elas contribuem de formas diferentes, inclusive existem perfis, habilidades e necessidades diferentes, felizmente, né? E que não está para um contraponto ou para uma competição, mas sim para unificação, né? Lembrando que estamos em uma unidade dentro das instituições, enquanto sociedade também, mas aí seria uma conversa para um outro fórum. Então, trabalhando, trazendo para o contexto da gestão com alma, da gestão de pessoas dentro das empresas, tendo esse lugar da diversidade cognitiva, da diversidade relacional, a gente poder olhar para o campo da segurança psicológica como um olhar também de alma. Que significa o quê? Se a alma está para a singularidade do indivíduo, a psicologia, a segurança psicológica também está para esse lugar de entender que existem diferentes perfis e de criar um fórum psicologicamente seguro, no sentido de que eu posso ser eu neste lugar sem o medo de ser julgada. Eu posso colocar aquela minha contribuição da reunião, que eu fiquei com receio de colocar, porque eu poderia ser julgado e outra pessoa colocou. Segurança psicológica é esse lugar, é essa pessoa perceber que aquele fórum é um fórum seguro e que se ela colocar algo que não faça muito sentido para aquele fórum naquele momento, ela vai ser respeitada. Diferentemente de fóruns onde alguém coloca uma opinião e acaba percebendo desrespeito, termos pejorativos. Pode ser que aconteça com você? Pode. A questão é esse líder que você quer se tornar? É esse o impacto que você deseja gerar? É essa construção de campo coletivo que você deseja contribuir? Qual é a forma, qual outra forma possível, né, que é esse lugar de construir fóruns onde o que o outro tem a dizer importa, ok? E aí eu trouxe um exercício que é para que você possa pensar em um cachorro. Pense em um cachorro agora. Pensou? Eu também. A minha é uma bulldog francesa, fulva ou da cor bege, com 8 anos de idade. Qual o cachorro que você pensou? Né? E pense com afeto, com acolhimento, com amorosidade, com boa intenção. Cada um de nós traz alguma referência sobre algo, né? E isso traz também sobre os nossos processos empáticos, empatia com a gente, generosidade com a gente, com os nossos sentimentos, com a história que a gente tem com determinado estímulo. Pode ser que eu tenha recebido esse estímulo que, eu não tenho porque eu não sou muito ligada a pet, ou tenho, mas a minha pet já se despediu de mim, que a gente possa se conectar com os estímulos, com a amorosidade, com o afeto, conectando-se com a nossa alma, com aquilo que há de melhor, com a luz de contribuição que existe em nós. Isso não significa negar as nossas sombras, os nossos desafios, as nossas temerosidades. A questão é que tudo aquilo que a gente, porque até porque aquilo que a gente nega
ganha um tamanho imenso dentro da gente. Então, que a gente possa acolher as nossas diferentes partes, ao invés de ficar negando elas, ok? Então, quero só contribuir com vocês, trazendo uma reflexão de uma frase que eu recebi tempos atrás e que fez muito sentido para mim dentro dessa questão de gestão com alma. Só um momentinho que eu vou compartilhar aqui ela com vocês para que a gente possa ir encerrando o nosso encontro. Aqui. Quando não somos capazes de mudar uma situação, nos desafiamos a mudar nós mesmos. Então, que a gente possa se conectar, que a gente possa ir desenvolvendo momentos onde a gente possa ir cada vez mais se conectando com a nossa alma, com aquilo que faz realmente sentido e significado para gente, para que a gente possa construir relações mais saudáveis, interações mais saudáveis e ir para o campo do trabalho com presença, gerando sentido e significado dentro dos grupos nos quais nós atuamos. Foi um prazer ter estado com vocês aqui, nos colocamos à disposição. Meu Instagram Gisele, arroba Gisele.Chiesa, ou no meu LinkedIn também, Gisele Chiesa. Quero agradecer a expertise também pela oportunidade de disponibilizar um assunto tão sensível para dentro das instituições e que a gente possa fomentar mais esse lugar de autoconhecimento, de autoconexão e integridade com quem a gente nasceu para ser. Um abraço, espero vê-los em breve.